Sejam bem-vindos ao podcast Educação. Eu sou a Thaísa. Eu sou a Emily. E hoje nós iremos falar sobre um tema muito divertido, sobre brincar. E quando a gente fala sobre brincar, a gente relembra a importância desse brincar desde a primeira infância, né? Desde quando o bebê começa a reconhecer e a se divertir com o sorriso ou as caras e bocas que os pais fazem, a sentir os objetos e sentir cosquinha, né? E a interagir com a gente, isso se torna uma brincadeira. A jogar um objeto no chão e ver que a gente pega o objeto, a fazer barulho nas panelas. Então, é um brincar espontâneo, é um brincar de quem está descobrindo as coisas, né? De quem está explorando, de quem está sentindo o cheiro, de quem está ouvindo os barulhos, percebendo as formas. Só que, de repente, esse brincar de uma construção se torna, parece que um brincar automático, assim, automático não, um brincar que tem que ser dirigido. Nós adultos parece que queremos tomar conta do brincar das crianças. Não, agora você vai brincar de desenhar. Agora você vai brincar de Lego. Agora você vai brincar de tal coisa. E quando vai para os eletrônicos, então nem se fala. Aí quando o brincar vira um jogo eletrônico, perde-se muito, né? Tanto o controle por parte dos pais, quanto essa questão do explorar. Então, falar um pouquinho desse brincar é retomar que esse brincar é explorar, é se divertir, é fazer conexões, é sentir o mundo à nossa volta. E tem um pediatra que eu acompanho que ele fala assim, a criança ela já nasceu pronta para brincar. A criança ela não precisa ser ensinada a brincar, ela não precisa necessariamente de alguém brincando com ela, e aí isso não quer dizer que deixa a criança brincar sozinha, não. Mas significa que a gente não precisa construir o ambiente, a criança não precisa de uma brinquedoteca em casa, ela não precisa de um monte de brinquedos. A criança precisa que nós permitamos que ela brinque. E muitas vezes a gente está ali tolhendo o tempo inteiro que para ela é brincar. Porque não pode pegar nisso, não mexe naquilo. Não mexe nisso aqui não, porque isso aqui estraga, porque isso quebra. E às vezes ela está ali numa brincadeira tão leve e espontânea, explorando o ambiente, na verdade. Então, às vezes a gente tem que, acho que aguçar o nosso olhar, lembrar que a gente já foi criança um dia e entender que brincar é a melhor coisa da vida. E também se conectar um pouco com a criança que ainda tem na gente, né? E querer brincar. Meu filho outro dia falou, né? Não, porque quando eu tiver 10 anos, aí não vão querer brincar. Eu falei, filho, mas a gente continua brincando. Aí ele falou assim, mas adulto não brinca. E eu fiquei pensando exatamente sobre isso. Quantas vezes ele já me viu brincar? Sim. Então, às vezes, a gente tem um discurso, mas a fala é difícil, né? É difícil. Eu acho que é o sentar no chão e brincar, né? O simbolismo de você sentar no chão é que você está indo para o mundo dele. E muitas vezes a gente não quer. A gente quer que ele brinque do nosso jeito, na nossa hora, né? E a gente quer direcionar a brincadeira o tempo todo. E aí eles cansam e aí eles não querem daquele jeito. Claro que eu acho. A brincadeira é uma excelente oportunidade de nós interagirmos, de nós ensinarmos, porque claro que se você vê o seu filho na brincadeira sendo violento, né, você vai aproveitar aquilo para poder trazer alguma coisa, né? Falar, mas você tá com raiva? Por que você tá fazendo isso com o carrinho? Menino, por exemplo, que começa a bater o carrinho em tudo, bate o carrinho um no outro, a gente começa a perceber. Então, é o deixar ele brincar livre, sozinho, mas com acompanhamento, com direcionamento. Então, se nós vermos, principalmente quando tem irmão, que às vezes a brincadeira vai desandando para uma brincadeira mais violenta, digamos assim, né? Então, a gente tem que ficar de olho para saber que tem uma hora que talvez a gente tenha que intervir, a gente tenha que mediar, a gente tenha que trazer alguma questão, falar, opa, peraí, parece que você está um pouco nervoso, estou percebendo que você está um pouco nervoso, né? O brinquedo não tem nada com isso, né? Então, será que não é melhor a gente pegar esse carrinho e guardar? Porque você vai ficar triste se o carrinho quebrar, não vai? Então, assim, essa mediação que a gente tem que ter, né? Deixar eles brincarem do que eles quiserem, brincarem livremente, porque às vezes, eu quero brincar disso. Falar, mas disso agora? Então, porque a gente já sabe que aquela brincadeira, por exemplo, massinha.
Às vezes eles querem brincar de massinha, aí eu já fico pensando na sujeira, já fico pensando nas massinhas. Aí eu fico pensando, ai gente, massinha agora. Aí eu tenho que desapegar um pouquinho e falar assim, tá bom, filho, então brinca de massinha. Aí dou uma bacia, dou alguma coisa. Tipo, tinta, né? São coisas que a gente sabe que demandam uma atenção maior nossa. Então a gente tem que ter esse cuidado, mas se entregar. Vai brincar de tinta? Vai brincar de tinta. E aí você se entrega, né? permitir. Que eles vivenciem aquilo, porque do mesmo jeito que dá, acho que na mesma intensidade que dá trabalho pra gente, desperta neles coisas que outros brinquedos não despertam. Não despertam. A sensibilidade, a criatividade. Gente, massinha é uma ótima invenção, né? E toda criança ama massinha. Slime. Dá uma agonia aquela slime. E quando ela gruda em tudo, que ela gruda na roupa, ela gruda no sofá, ela gruda no tapete, ela gruda no cabelo, ela gruda em tudo. E eles amam a slime. Então, assim, eu não vou deixar meu filho brincar de slime. Gente, então, vai brincar de slime, mas a gente tem que ficar de olho na slime para ver aonde a slime vai, né? Porque não dá muito. Ou então, leva para um lugar ao ar livre. E aí lá ele pode brincar com a slime, fazer tudo. Então, assim, a gente ter essa sensibilidade em deixar a criança brincar e explorar múltiplas brincadeiras. Brincar ao ar livre, brincar na lama, tá ali na poeira, na terra. Então, deixar ela interagir com aquilo, porque às vezes a gente fica querendo o tempo todo mediar, o tempo todo direcionar. Não, agora não. Não, hoje não. A gente acha que ela precisa disso, né? E ela não precisa disso. Ela tem que desenvolver a criatividade dela. A gente não tem que ficar o tempo inteiro dizendo, não, vai brincar daquilo, vai brincar disso. E eles se acostumam, e isso vai prendendo a criatividade deles. Porque se eles brincam sempre com a mãe, ou sempre com o pai, eles não vão aprender a brincar sozinhos. Aí eles vão ficar o tempo todo, mãe, brinca comigo, mãe, brinca comigo, brinca comigo. Então, porque ele não aprendeu a brincar sozinho. Ele aprendeu a sempre ter alguém direcionando as brincadeiras dele. E isso prejudica o quê? A criatividade. A autonomia. Até mesmo questões sobre autoconhecimento, sobre aceitação, sobre estar bem sozinho. Estar bem sozinho, porque ele não aprendeu a estar sozinho. Ele sempre tem alguém brincando com ele, seja a mãe, seja a babá, às vezes, que está sempre brincando junto. Então a gente experimenta, né? Quem nunca fez isso? Experimenta deixar a criança interagir sozinha sem intervir um pouco. Se está indo tudo bem, se ela está brincando, deixa ela lá quietinha. Fica só admirando. Fica só acompanhando e vendo o desenrolar da brincadeira. Porque nós vamos ver o quanto eles são criativos. Gente, sai cada coisa. E é bom, às vezes, a gente ficar ouvindo, porque eles ficam conversando alto, né? Com eles mesmos. Ou se são irmãos, ficam um conversando com o outro. Gente, é tão legal você ficar ouvindo o que eles falam, porque sai cada coisa. Vai uma imaginação, assim, longe. Às vezes eles falam umas coisas que a gente pensa, onde é que eles aprenderam isso? Aí é bom que a gente percebe, será que foi da escola, foi algum amigo? Então, assim, a brincadeira, ela amplia múltiplas para você conhecer o seu filho, para você ter uma noção de como ele vivencia na escola, porque muitas vezes ele brinca repetindo. Exatamente. Repetindo atitudes, comportamentos de que ele vivencia na escola, como ele lida com os amigos, como que é a relação de amizade dele na escola, na natação, no inglês, seja lá qual meio que ele frequente, na creche. Então, quando ele brinca, ele começa a explorar e começa a colocar para fora muito do que ele vivencia. Tem uma série de significados e simbolismos ali, que se nós estivermos atentos, a gente extrai muito como pais. Para o que a gente precisa, né, tá atento, como lidar. Então, essa coisa de jogo simbólico que fala muito, né? Eles estão ali representando. São atores. Só que de tudo que eles estão sentindo e percebendo no ambiente. Então, sim, é muito interessante. E essa representação, na verdade, é uma repetição, né? Porque ele está repetindo modelos. Modelos que ele vivencia no cotidiano. Então, ou na escola, ou no lar. É engraçado. Gente, coloca o seu filho para dar aula. Ele vai repetir a professora igualzinho. Não é? Seus meninos já fizeram. Eles repetem o que a professora fala em sala.
Hábitos, palavras, que às vezes se a professora fala muito palavra lá na escola, eles chegam em casa repetindo e vão trazer isso. Então, assim, é uma maneira ótima de você explorar e conhecer um pouco da vivência do seu filho fora de casa. E serve para as escolas também, que quem é professor sabe. A criança na escola, ela repete o comportamento da família, do que ela vivencia em casa. Então, é muito rico esse brincar. E as escolas estimulam, mas principalmente na primeira infância, né, que nós comentamos, a criança na primeira infância, ela brinca muito. É divertido. Aí acaba a primeira infância, chega no primeiro ano, muitas escolas viram e falam assim, agora acabou a brincadeira. Agora a gente está aqui para estudar, não é para brincar mais. Não é para brincar mais. Gente, a criança tem apenas 6 anos, 7 anos. Na cabeça dela ainda é brincar, o mais divertido é brincar. Então, assim, a gente tem que fazer essa transição com mais calma também, com mais tranquilidade. Porque de uma hora para outra ele compreender que ele não vai mais brincar. Gente, e brincar, a gente pode brincar a vida inteira. Isso, é uma prisão. Fazer isso com as crianças, sério, isso é muito grave. É a gente enrijecer, e aí por isso nós ficamos adultos enrijecidos, que não brincam mais, que não se divertem, que só pensam em trabalhar, pagar conta e... Não é porque brincar é errado, né? Porque Porque agora brincar é tinha errado. que crescer e não pode mais brincar. E adulto não brinca. E aí a gente quer pegar a criança de 7 anos e já querer um adulto em miniatura. Então já começa a podar agora, aos 7 anos, que a vida é séria, a vida é pesada, a vida é difícil e não dá para ficar brincando. Então isso é uma reflexão para a gente refletir, porque eu ouvi isso quando criança, você deve ter ouvido isso quando criança, e é muito cruel isso. E será que a gente quer continuar repetindo isso com as nossas crianças? Então, que a gente possa valorizar esse tempo de brincar. Eu lembrei que a gente falou já sobre o dever de casa, e eu acho que a minha maior implicância sobre o dever de casa é justamente que a criança não tem tempo de brincar. Ele atrapalha a criança a brincar. Exatamente, a criança só precisa brincar, ela vai assimilar tudo aquilo que ela vivenciou ali e tal, brincando, não precisa esse tanto de tarefa de casa, sabe? Então, eu lembrei muito disso. E outra coisa que eu queria ainda comentar era sobre brinquedo. Como nós pais muitas vezes projetamos nas nossas crianças os desejos que nós temos. Uhum. Eu sei porque eu tenho um desse em casa, né? Que assim, os meninos são apaixonados por alguns brinquedos que na verdade eu acho que o Henrique queria comprar para ele. Falou, vamos comprar para os meninos, né? Então assim, quando existe ali uma construção legal, saudável e tal, bacana, mas mesmo assim, acho que é importante a gente olhar sobre isso. Porque também muitas vezes a gente traz tanta coisa para casa, as crianças elas não conseguem nem brincar com o que tem. Com tanta informação. Exatamente. E ainda tem um processo de consumismo também, né? Não, mas eu tenho que comprar brinquedo, sei lá, de tanto em tanto tempo, toda vez que eu vou no shopping, tem muito tempo que eu não tenho brinquedo novo. E eu lembro que o primeiro grande brinquedo que o Bruno gostou foi garrafa PET. Que ele tinha um monte daqueles brinquedos caros de bebê e o que ele mais amava era uma garrafa PET. Então, assim, o quanto de significado a gente está colocando em coisas caras, coisas que às vezes nem são legais, nem são divertidas. E às vezes é porque é um brinquedo e tal, comprou na loja, enquanto esse brincar livre e espontâneo tá ficando de lado. Tá ficando de lado. E aí isso é complicado porque é uma satisfação de um prazer imediato. E a criança vicia nisso. Por exemplo, se cada vez que ela vai no shopping, ela quer comprar um brinquedo, às vezes o meu caçula é assim, mãe, mas qualquer coisa. Deixa eu comprar um brinquedo baratinho. Então, qual é a intenção dele em comprar um brinquedo? Ele vai pegar aquele brinquedo, como eu já comprei algumas vezes e isso aconteceu. Ele vai pegar o brinquedo, ele vai brincar com aquele brinquedo meia hora e vai deixar de lado. Porque ele só queria o prazer imediato de ter um brinquedo novo. Então, a gente ter essa preocupação, porque se a gente vai o tempo todo dando esse prazer para ele, imediato, ele vai, querendo ou não, se acostumando com isso. E ele vai crescendo, ele vai buscando outros prazeres imediatos. Exatamente. Hoje é só o brinquedo. Hoje é só o brinquedo, mas amanhã
não vai ser só o brinquedo. Então a gente também falar, filho, não, hoje não. Quantas vezes eu falei, hoje nós vamos ao shopping, a gente já começa a rezar a missa antes de sair de casa. Hoje nós vamos ao shopping, eu não vou comprar nenhum brinquedo, certo? Mas a gente pode ir lá só ver na loja. Nós vamos só ver, mas eu não vou comprar nenhum brinquedo. Não, então, o passeio na loja de brinquedo é obrigatório. É obrigatório, é obrigatório. Aí a gente passeia, aí fala, mãe, olha outra coisa, posso comprar? Falo, lembra? Nós falamos que hoje não vamos comprar nenhum brinquedo. Então, gente, a gente tem que ir. Isso é educar, digamos assim, né? De maneira gentil, de maneira educada. Não é você não negociar nada, chegar na loja de brinquedo. Toda criança que vai numa loja de brinquedo, ela quer alguma coisa e você se ficar nervoso e bravo e gritar com seu filho no meio da loja porque não vai comprar, sabe? Sendo que a gente sabe que é da criança. É da criança. Então a gente já tem que preparar antes, a gente já começa antes a negociação, já começa antes a fala. E é tão bom ver isso, né? Assim, ó. Porque evita até essa coisa da frustração no sentido negativo. Eles querem muito tudo que tem ali. Tudo. Mas eles estão entendendo que nós temos um combinado. E principalmente se esse combinado vier com significado, não, olha quanto brinquedo legal você tem em casa, quanta coisa, a gente não precisa disso e tal. Às vezes aproveitar noções de preço, então assim, é muito legal você ver seu filho numa loja que você sabe que ele quer um monte de coisa e ele conseguir gerir tudo aquilo que ele está querendo, entendendo que nós não vamos comprar nada hoje. Teve uma mãe que uma vez deu uma dica num vídeo, eu lembrei disso agora, e eu até pensei em colocar isso em prática, porque assim, eles muitas vezes vão na loja, cada vez que vai na loja eles querem um brinquedo diferente. E aí às vezes chega no aniversário, eu quero dar um presente de aniversário, e eles não sabem o que eles querem, né? E aí ela deu uma dica, que cada vez que ela vai na loja, ela tira foto do brinquedo. Aí foi na outra vez, ela tirou foto do brinquedo de novo. Pra depois ele lembrar. Falou, ó, filho, tá chegando seu aniversário, tá chegando o Natal e tal. Eu lembro que você quis esses brinquedos. Você ainda quer algum desses, escolhe um desses ou não. Ou ele. Porque às vezes, gente, ele nem lembra mais que ele viu aquele brinquedo. Porque é tão imediata. A criança é muito intuitiva e imediatista. Ela viu aquele brinquedo, é o mais lindo de todos, é tudo que ela queria na vida. No outro dia ela já esqueceu que ela algum dia quis aquele brinquedo. Então, assim, né? A gente tem que administrar e ajudar eles. Ajudar eles nesse processo também. Acho que vale a pena. Então, brinquemos com as nossas crianças, experimentemos isso de sentar no chão, de olhar no olho e também de observá-los, né? Brincando sozinhos, mas compreendendo que brincar, explorar o mundo, é sentir a vida, né? De tantos jeitos diferentes e que nós, adultos, também podemos brincar. Até o próximo episódio. Até mais.